Antes. Olá, boa tarde, boa noite a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês para essa última palestra, né? De um ciclo de 4 palestras que foram feitas aqui em parceria com a Uniso, a Embrapa Hortaliças. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as hortaliças punk. E para isso eu vou convidar, daqui a pouquinho vai entrar o Nuno, né? O Nuno, ele é agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa. Ele tem mestrado e doutorado em agronomia, né, na parte de fitotecnia, com área de concentração em agricultura, pela Universidade Federal de Lavras. Ele é pesquisador da Embrapa desde 2002 e ele atua principalmente, né, no trabalho e do resgate com as hortaliças punks, também com plantio direto de hortaliças e o cultivo de mandioquinha salsa. Então, o Nuno vai estar aqui hoje conversando um pouquinho com a gente sobre as hortaliças punk, né, Nuno? E logo na sequência, a gente vai ter mais uma vez o prazer de estar com o professor Carlos, que tem formação em tecnologia e em gastronomia pela Universidade de Sorocaba, e tem gestão de negócios em serviços de alimentação pelo SENAC. E hoje ele vai trazer esqueci. Mas é uma costelinha com canjiquinha e ora pronobis. Então, vamos trabalhar um pouquinho com a punk, né? Trazer punk. O Nuno vai falar de ora pronobis legal e a gente vai fazer um prato bem mineiro hoje para vocês. Isso. Então, exatamente isso. Então, eu convido agora, aí passo a palavra para o Nuno, e depois, na sequência, entra o professor Carlos. Obrigada, gente, até já. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, né? Parabéns aí pela parceria, né? Um prazer falar das punks, né? As punks fazem parte do dia a dia da gente, né? No quintal, né? E na alimentação, no prato, né? Na cozinha. A cozinha que é um espaço especial, né? E a gente tem esse entorno, né? Da alimentação como um dos fatores principais aí para a qualidade de vida, né? De uma forma geral, né? Pela nutrição, pela culinária, pela gastronomia, né? E aí nós, na área agronômica, né, eu sou pesquisador da Embrapa há 18 anos, né, a Lenito falou, entrei em 2002, fui produtor e fui extensionista da Emater de Minas. E a gente foi percebendo que havia uma diversidade de espécies que estavam, assim, relegadas ao segundo plano. E aos poucos foi se dialogando sobre a oportunidade dessas espécies. Então eu sei que tem um público diverso aí nos observando, tem agricultores rurais, né, pequeno de agricultura familiar, talvez alguns mais empresariados, tem agricultores urbanos também, esse é muito importante, esse diálogo, essa interface da agricultura urbana com a agricultura rural, né, digamos assim, da cidade com o campo, isso é muito interessante. E aí a gente vai apresentar aqui mais ou menos uns 25, 30 minutos no máximo, e depois passar para a receita, que tá lindíssima pelo que eu vi lá, e depois a gente abre para questionamentos. Eu vou projetar, então, agora, apresentando um pouquinho do que a gente faz, né, o diferencial do que a gente faz, que é colocar, enquanto empresa que trabalha com agricultura, trazer esse foco mais de agronomia, propriamente dito, né, de horticultura com essas espécies, que muitas pessoas, às vezes, acham que são puro mato, né? Eu vou apresentando nos slides aí. Compartilhando. Não sou tão especialista aqui, vocês me desculpem alguma coisa, vamos ocultar isso, colocar. Estão visualizando aí em tela cheia? Fernanda, Lenita, Carlos? Tá vendo? Beleza. Que uma vez eu fiz assim e fiquei falando sozinho, ninguém estava vendo. Aí eu terminei, aí é que eu fui ver que estava... Mas vamos lá. Então, hortaliças punk. Repara que eu já faço esse corte para as hortaliças, tá? Isso tem uma razão de ser que depois a gente vai colocar ali. Antigos saberes e sabores e novas oportunidades, né? Eu estou sediado em Brasília, a Embrapa Hortaliças está sediada em Brasília, né? E repara que a gente fala começou um trabalho primeiro com as hortaliças tradicionais, nós estamos na unidade da Embrapa Hortaliças, né? Existem nas punks, né, vamos dizer de uma forma geral, predominam frutas e hortaliças. O que a gente observa
é que frutas são muito mais valorizadas por serem sobremesa, por serem sucos, geleias, sorvetes, doces, né? Mesmo ninguém tem muita aversão às frutas, né, se elas forem, né, utilizadas dessa forma. E já as hortaliças, muitas delas trazem, às vezes, até uma aversão, né, porque é mato, porque é coisa de uma época de escassez, né, uma época de quase fome, vamos dizer assim. Quem come isso é porque não tem acesso a outras hortaliças mais comerciais e tudo mais. Então, a gente começou a se dedicar ao resgate dessas hortaliças tradicionais, né, que estavam sendo esquecidas. Uma delas, aí, a Ora Pronobis, é um dos nossos xodós. A Ora Pronobis é mais valorizada em Minas Gerais, Goiás, mas muito subutilizada pelo Brasil afora, e mesmo em Minas Gerais. A gente já teve experiência no norte de Minas que ninguém sabia que era comestível, uma planta belíssima, com 5 metros de altura, uma exuberância absoluta, e mesmo em Minas Gerais não sabiam que era comestível numa comunidade agrícola chamada João Congo, lá em Varzelândia, no norte de Minas, só para ter uma ideia de como a gente ainda tem muito a avançar nesse tema, né? Surgiu o termo punk em 2009, né, está completando 11 anos, foi 10 anos ano passado, e aí a gente viu que todas as tradicionais eram punks, né, e a gente recorta para hortaliças não só por estar na Embrapa Hortaliças, né, por esse fator que eu já falei, e porque trabalhar com uma comunidade, com uma sociedade, numa escola, seja onde for, a gente transforma muito rapidamente a alimentação de uma comunidade utilizando hortaliças. As frutas são fantásticas, já são mais valorizadas, mas elas têm uma sazonalidade muito importante. Elas, em geral, são árvores lenhosas, levam 3, 4, 5, 10 anos para produzir, né? E já as hortaliças, a gente planta e daqui a 2, 3 meses a gente já começa a transformar a alimentação das famílias e várias delas produzem o ano inteiro, tá? E, então, a gente trabalha com as hortaliças, punk é a abreviatura de plantas alimentícias não convencionais, um termo criado pelo Valdeli Knupp, do livro Knupp Lorenzi, define bem aí em 2014, são aquelas não convencionais, são aquelas que não fazem parte do dia a dia, que não são corriqueiras, elas têm uma distribuição limitada, não possuem cadeia produtiva estruturada, você não tem onde comprar sementes e mudas, não tem muitas recomendações técnicas, né? Elas não receberam a devida atenção pela comunidade técnico-científica, aí é nosso meia-culpa, né? E a gente vem correndo atrás disso para trazer algumas respostas, né? E elas carecem, né, de conhecimento, né, pela sociedade como um todo, tá? Características aí, já coloquei algumas, né, não são corriqueiras, distribuição limitada, não são globalizadas. A gente vai num supermercado do Oiapoque ou Chuí, você vai encontrar alface, vai encontrar tomate, vai encontrar batata de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Essas outras hortaliças que a gente vai mostrar, não, elas são bem regionais, né, e são bastante, às vezes, tem umas particularidades, né? Não possuem cadeia produtiva, são mantidas pelos agricultores, são de fácil manutenção, elas exercem uma influência na alimentação e na cultura muito fortes, né, algumas delas, pelo menos, né. E por que a gente se dedicou a trabalhar mais e mais e mais? Isso aqui não é erro não, gente, é de propósito, tá, com as punks aí. Pela rusticidade, pela resiliência, a resiliência é mais do que resistência, resiliência é prosperar mesmo na diversidade. A gente tem Ora Pronobis 4 meses sem uma gota d'água. A chaia, né, que é o espinafre do México, né, espinafre de árvore, os couve de árvore, 3, 4 meses sem uma gota d'água produzindo folhas verdes. E várias outras espécies, né, que são tidas, inclusive, como mato, muitas vezes, né, beldroegas, carurus e tantas outras, né, serralhas, etc. São muito menos exigentes em irrigação e fertilidade, são de fácil manutenção, muitas vezes espontâneas, muitas vezes perenes, têm características nutracêuticas fantásticas, e tem oportunidade de paladar incríveis, sabe? Não é uma forçação de barra, né, querer comer uma coisa que parece que é mato. Na verdade, tem ali, inclusive, muitas vezes história, tem cultura ali de que era um prato típico e que vem sendo abandonado muitas vezes. E quando a gente fala de efeito das mudanças climáticas que estão ocorrendo, né, aquecimento global aí principal, eventos drásticos, né, de secas mais drásticas, de tempestades mais drásticas, a gente tem plantas muito mais prontas para esse enfrentamento, tá? E aqui nasce o trabalho, tá? Eu faço questão de mostrar, é super informal essa foto, mas eu faço questão de mostrar pelo seguinte: nasceu, foi aí o trabalho, na percepção. Eu fui produtor de hortaliças na região serrana do Rio, e a gente tinha diversos desafios para controlar pragas, doenças, para produzir fora de época, e depois no quintal, quando eu vim para trabalhar, eu trabalhei na Matéria Minas, depois na Embrapa, e aí eu tenho sempre horta no quintal, e fui vendo que era muito mais difícil produzir essas espécies convencionais, principalmente fora de época, do que essas não convencionais, tá? Então, eu faço questão de dizer, nós temos um público urbano forte aí, que foi no quintal produtivo que a gente percebeu a importância dessas espécies.
e começou a sensibilizar, né, a tomada de decisões, de ter projetos, de ter uma linha de pesquisa. A gente tem a coleção de germoplasma desde 2006. Tá? O quintal produtivo, ele é quitanda, ele é farmácia, ele é academia, terapia, relações sociais, lazer, escola, pesquisa. Não é só uma horta no quintal. Tá? Isso aqui significa muito mais, significa saúde, significa culinária, gastronomia, etc. Né? Então, essa é a alma realmente de como nasceu o projeto, como nasceu o trabalho em si, não só o projeto. Tá? O que a gente faz na Embrapa? Tá? Então, a gente faz a conservação, começou só com a conservação, mas a gente viu que não adiantava só conservar se não usar. Então, foi logo em seguida, quase um ano depois, a gente já começou não só ter na câmara fria a semente, mas fazer a promoção do cultivo e do consumo dessas hortaliças tradicionais, hortaliças punk. Tá? Então, a gente mantém uma coleção básica, fazendo uso da mesma, a gente contribui para a melhoria da dieta local e traz alternativas de renda. Tá? E esses trabalhos são feitos através de bancos comunitários locais, de parcerias, dias de campo, oficinas, palestras, publicações, com uma rede de parceiros muito solidária e de muito fácil trabalho. A gente lida com materiais que são praticamente, assim, empiricamente, né, de domínio público, né? Então, são materiais muito rústicos, muito dispersos pelo Brasil afora, né? Então é muito mais fácil trabalhar na promoção dessas espécies. Para ter uma ideia, agora a gente começa a mostrar muita foto, a nossa coleção de mandioquinha, eu trabalhei muito forte com mandioquinha, mestrado, doutorado, a gente tem uma rede muito grande com os produtores, inhames carás, né? Alguns chamam de inhame, alguns chamam de carás, né? No Nordeste eles chamam esse cará de inhame, os inhames que a gente chama no Sudeste e aqui no Centro-Oeste, né, por extensão, são esses aqui, né, do tipo inhame chinês, e as taiobas, tá? A nossa coleção de folhosas, bastante diversa, né, bem misturado, sempre usando boas práticas agrícolas, adubação verde. A gente mantém mais ou menos uns 2 hectares, subdivididos em 19 talhões, o 20º talhão aqui, né, ficando homogêneo, ele é para fazer dias de campos, é uma área de gramado para fazer dias de campos e tudo mais. Tá? E sempre com adubação verde, plantio com revolvimento reduzido de solo, o SPDH, né, o Sistema Plantio Direto em Hortaliças. Tá? Claro que eu não vou ler a tabela, mas só para ter uma ideia da diversidade de espécies que a gente tem, e muitas vezes variedades aí dentro das espécies. Tá? Para ter uma ideia, nós temos 60 variedades de Ora pro Nobis. Tá? Os bancos de hortaliças tradicionais que a gente implantou pelo Brasil afora, foi muito forte em Minas Gerais, com a EPAMIG, com a Emater de Minas, com o Ministério da Agricultura, com institutos federais. A gente chegou a fazer uma rede, esse slide é do Georgiton Oliveira, que é da Emater de Minas, coordenador de hortaliças, em vários municípios. Aqui foi um depoimento muito bonito da dona Laura, resgate da ararua, que ela não via há mais de 40 anos, né, e que dava mingau para as crianças, né, que tinham, principalmente aquelas que tinham alergia a leite, e fazia quitandas deliciosas para a família. Ela não via isso aqui há mais de 40 anos. Né. E esse depoimento também foi muito bacana, naquela região que eu falei, de Varzelândia, depoimento do seu Francisco, exaltando que foi a língua de vaca, que a gente chama de Major Gomes, muitas vezes, no Goiás, Mata Compadre, em São Paulo, aí, Beldroegão, né, que foi a língua de vaca e a beldroega que salvou a gente, né, a família dele, da fome de 63, só para ter uma ideia desse diálogo. E a gente pergunta, mas você continua usando essa espécie? Não, na verdade não, a gente sabe que dá para comer, mas o povo acha que é mato, e é nesse diálogo que a gente vem trazer essas oportunidades, inclusive de renda para agricultores familiares, e de renda no sentido de substituição das compras para quem faz o seu próprio cultivo em hortas domésticas, por exemplo. Vários outros bancos que a gente implantou, esse aqui ó, é a mesma região, esse aqui era um pré-assentamento ainda, e agora o assentamento já estabelecido, trabalhando com punks, trabalhando com planta do cerrado, né? É o Canaã aqui em Braslândia, em Brasília, e aqui tem 12 unidades agora, começando o plantio, agora que está começando a chuva, de 12 unidades de araruta para entrega para a indústria, trazendo renda para 12 famílias dos 60 lotes do assentamento. Tá? Aqui em outras, com a Asproeste, Associação de Produtores do Lago Oeste, com a Emater do DF, a Roseli. No interior de Goiás, em 3 locais, nós implantamos, com MCP, com Embrapa Cerrados. Tá? No interior de São Paulo, a gente implantou na Associação Serra Cima, em Cunha. Ainda tem o José e o Elton lá, que tem muitas plantas dessas aí. Né? O banco já se desfez, já dispersou as sementes, já se desfez, mas ainda tem um trabalho forte com a Cristina Castro, em Pindamonhangaba, né, da PTA. Então, ela herdou, vamos dizer, esse material, né, que saiu do banco e foi para lá. Tá? Ali é o Jorge, né, que levou a experiência de Minas para São Paulo, e eu fui também. Né? A gente apresenta em feiras, né, na Agro Brasília, que é aqui em Brasília, né, uma feira que recebe mais de 3 mil visitantes de agricultura familiar.
na Hortitec, né, que é a maior feira do agronegócio, né, da horticultura da América Latina, né, a gente apresentou em 2010, 2018, 2019, né. A gente é curador de um evento nacional, o de 2000, que se chama Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais, o Hortipunk, tá? Em 2018 foi em São Paulo, né, 2017 foi aqui em Brasília, quando surgiu, né? 2018 São Paulo, 2019 Paraná, e o de 2020, Bahia, foi adiado para 2021. Quem quiser participar será um prazer, ele é bem agrícola, ele tem um primeiro dia de palestras e um segundo dia de campo, tá? Realmente com umas 4, 5 estações apresentando alguns dos cultivos, preparos, né? E fazendo algumas outras observações com relação à nutrição também, muito forte, tá? Esse foi um pouco do evento, né? A gente homenageou o Valdeli, né, que criou o termo punk, que trabalha com punk magnificamente bem, o Mário, que é nosso assistente lá no campo, eu e a Neide conduzimos o projeto, a Neide aposentou, né, infelizmente, deixando saudade aí, né? E aqui as estações que a gente implantou durante o dia de campo. Né? Já comentei, né, dos que já teve, do que terá na Bahia no que vem, tá? E como tem muita gente da agricultura urbana, né, só chamar a atenção que realmente por que trabalhar com essas espécies na agricultura urbana, né? Jardins, né, são jardins produtivos, quintais produtivos, né? Muitas são cercas vivas, muitas são perenes, quintais pode ser em diversos modelos, tá? E as razões são facilidade de cultivo, baixo uso de insumos, resistência a estresses, né, a pragas, doenças, falta d'água, água em excesso, né, e baixo custo de produção. Então tem tudo a ver trabalhar com elas. A gente vê muitas vezes iniciativas de agricultura urbana fazendo uma horta com as hortaliças comuns, acaba o dinheiro para comprar semente e acaba a horta, tá? Numa escola, por exemplo, isso acontece muito. E com essas espécies a gente tem a nossa semente, a nossa muda praticamente espontânea ali, né? É uma galera que faz aí agricultura urbana, né? Muito forte, Casa da Videira, quem tiver interesse, né? Uma turma que em 300 metros quadrados produzia aí 4 toneladas por ano de comida, tá? Eles se mudaram de casa, estão refazendo esse balanço, tá? Agricultura urbana aí como paisagismo, né? Esse aqui foi um trabalho no Ministério da Agricultura, entre o refeitório e a biblioteca, tudo planta comestível, tudo punk, tá? Trabalho conduzido pelo Rogério Dias, também já aposentou no Ministério. Aqui em Sete Lagoas, hortas urbanas, tem diversas das espécies, azedinha, almeirão, ora pronobis, etc., né? E aí, falando um pouco das espécies, né? Eu começo por algumas que são intermediárias. No Brasil, elas são até bem comuns, né? A mandioquinha, né, em São Paulo, batata baroa no Rio, mandioquinha salsa, o nome técnico, e o inhame. Mas que em nível mundial, o Brasil é muito rico, né, em diversidade. Eu não sou pessimista, não. Acho que o Brasil tem uma diversidade muito grande de algumas espécies que em outros países não existem e que aqui são comuns, né, como jiló, quiabo, maxixe, mandioquinha, inhame, cará, etc, etc. Só chamando a atenção que mandioquinha, a parte aérea é comestível, e até mesmo a coroa, né, o caule de cima também é comestível com o mesmo paladar. Uma diversidade de carás enorme, né, ressaltando aí o cará roxo, o cará moela, tá? As ararutas, né, o ararutão, são diversas, assim, a gente comentou, né, que a dona Laura não via há mais de 40 anos, é uma oportunidade para fazer quitandas, biscoitos, mingaus, né, fantástico, são muito, muito interessantes para o trato digestivo, né. O mangarito, que é uma iguaria, tinha um senhor no interior de São Paulo, ele faleceu há 2 meses, né, e eu sempre dialogava com ele, não o conheci pessoalmente, mas temos um grupo dos mangariteiros, e eu dialogo agora com a filha dele, né, a Irani, e os dois um doce, assim, no trato, né, tô doido para conhecer pessoalmente. Ele difundiu muito mangarito pelo Brasil afora, né, inclusive a gente chama, né, o primeiro que a gente coletou veio dele, a gente chama de mangarito lino, né, assim como o nome, como uma lembrança, né, as taiobas, né. Então, aqui, ó, a gente trabalha, como eu disse, a gente faz da horticultura. Muita gente colhe o mangarito, só conhece o mangarito desse jeito. E a gente propôs um sistema de produção em que o mangarito é colhido com batatas bem maiores, né, mangaritos maiores. Isso facilita uma comercialização e mesmo uso em casa, se for o caso, né. Então, já são batatas com uns 10 centímetros, às vezes. Ao passo que antes elas têm 1 ou 2 centímetros somente ali embaixo, tá? Passando aí, aqui já tem produtores, né, já está em escala, é produção orgânica, tá, ele usa o plástico porque ele é produtor de morango, né, ali em cima, né, e ele falando do resgate, que ele também usou muito na década de 60 e depois já não tinha visto há décadas, né. Então, o plantio aí já comercial, já se encontra às vezes na feira lá na Ceasa, em 5, 6 meses do ano, é comum, tá. O encontro regional do mangarito, a Fisales, esse foi um trabalho do Rafael Melo, que fez a última palestra aí das folhosas, né, na semana passada, um
trabalho com a Physalis, que o Brasil importa da Colômbia, ela é plenamente adaptada ao Brasil, está aí entre R$80 e R$150 o quilo da Physalis, e nesse Physalis nada mais é do que o nosso camapu da roça. Tem 3 espécies, pelo menos, a peruviana é importada, mas nós temos mais 2 aí com ótimo potencial para o Brasil. Além da peruviana se adaptar muito bem ao sudeste, tá? E mesmo no centro-oeste com alguma limitação, mas também é possível produzir. O muricato, né, que é o melão andino, né, um trabalho também, o Rafael foi o coordenador desse trabalho, a gente tem a proposta de condução em mini parreira, né? Aí a Ora Pronobis, que é um dos xodós aí, hoje vai ser o tema do trabalho. Todo mundo conhece a Ora Pronobis, uma planta gigante, de 3, quem conhece, claro, né, alguns não conhecem, mas com 3, 4, 5 metros de altura, difícil de manusear por causa dos espinhos. E aí a gente percebeu que fazendo podas sucessivas num plantio adensado, a gente tinha uma viabilidade agronômica muito maior, uma facilidade de manuseio muito grande. Isso começou para minha filha não se espetar. Quando ela tinha uns 2 aninhos de idade, eu me espetei e vi que ela poderia se espetar. Fiz numa planta em casa, aí depois pensei, em 4 semanas ela já estava de novo no ponto de corte, podei novamente, e aí ela, a cada 4 semanas, durante a estação chuvosa, de outubro a março, ela estava apta à colheita de novo. E aí eu vi que isso dava uma proposta de um sistema, né? Então a gente faz talhões na lavoura, e aí faz a colheita. Isso aqui é uma poda de uma planta, dá 2, 3 quilos às vezes. A gente gerou a circular técnica, isso já são plantios comerciais no Paraná, em Santa Catarina, esse é no Paraná, em Palmeiras, né? Antes da poda, depois da poda. Então, dando 4, 5 cortes no Paraná, aqui a gente consegue 6, 7 cortes. Inclusive o Elcio, que é um dos agricultores experimentadores, né, aqui depois de podada, né, é coautor da circular técnica 156 com a gente, né. Outras Ora Pronobis fantásticas, a amazônica e a de árvore, tá? Particularmente a amazônica, uma iguaria, inclusive com frutos comestíveis, parece uma carambolinha, e com flores comestíveis, está muito usada na arborização urbana de Manaus, de Belém, por exemplo. Tá? Moringa, que é uma planta espetacular como hortaliça, sem problema nenhum como hortaliça, folhosa, sempre respeitando o uso refogado, cozido, não comer moringa crua. Isso trouxe alguns incidentes, mas é porque estava consumindo da forma errada. Tá? Então, como alimento, não tem menor problema. Se for usar como suplemento ou como remédio, tem que seguir a normativa própria. Mas como hortaliça é usado no mundo inteiro, na África e na Ásia é muito comum, sem problema nenhum, extremamente nutritiva, riquíssima, assim como a Ora Pronobis, que eu até passei rápido, proteínas, minerais muito altos, tanto na Ora Pronobis como na moringa, tá? Cálcio, magnésio, zinco, né? Ferro, né? Então muito altos, né? Na composição natural da planta. A gente também propõe fazer o manejo adensado, seja num quintal pequeno, seja numa lavoura maior, né? Isso aqui é a produção de 1 metro quadrado, chegou a 4, 5 quilos de folha, né? Tá? As vinagreiras espetaculares, aí é típico no Maranhão, mas dá para usar em várias outras receitas. Isso aqui é o fruto da vinagreira, além da folha, né, como hortaliça folhosa, o fruto a gente faz suco ou geleia, fica parecendo uma groselha, né? Espetacular, tá? Uma planta muito ornamental, né? As 3 espécies de vinagreira são muito ornamentais. Né? Os carurus, né, amarantos, os almeirões, né? Capsovas, Bertalha Coração, Bertalha, e aqui para ver que existe lavoura comercial, vários produtores já perceberam a oportunidade, isso é em Teresópolis, né, essa foto aqui, do almeirão, seja o de nervura roxa, seja o de nervura verde, da Bertalha, tá? Beldroega, você vê um canteiro, né, aqui a gente propondo, né, realmente fazer o cultivo de beldroega. Beldroega é uma das principais fontes de ômega 3, para ter uma ideia, em folhas, tá, em folha. O cariru, ou João Gomes, ou beldroegão, tem vários nomes, tá? E aqui só para ver que no Pará e no Amazonas, cariru, né, eles chamam lá no supermercado, é uma hortaliça comum, isso aqui é uma lavoura comercial de cariru, aqui tirando para a feira, as florzinhas rosas típicas dele, né, ali as florzinhas rosas, tá? E vai para supermercado, feiras, né, esse é um produtor de alface na região do entorno de Belém, para ter uma ideia. Mostarda, que em São Paulo é muito comum, né, muito dos italianos, né, e aliás, se usa almeirões também, né? E a mostarda é uma lavoura comum. Esse plantio é em Sumidouro, perto de Teresópolis, mas em São Paulo é bastante comum. O que a gente está trazendo aqui é algumas que já têm um status, né, de produção comercial. No norte, o jambu e a chicória já são comuns na culinária, né, e nos mercados. As serralhas, as beldroegas, né, aí novamente o Major Gomes, a azedinha, capuchinha, que podem estar na horta doméstica, podem estar em um cultivo misto, né, são muito interessantes. Isso aqui é como uma alface perene, rica em vitamina C e com gosto de limão. É um espetáculo. Faz-se suco também, além de usar como salada.
A capuchinha aí com teor de luteína importante, né? A Neide que coordenou esse trabalho, impressionante o teor de luteína, principalmente nas flores. E o peixinho, que é uma planta usada como ornamental, orelha de coelho, peixinho, lambarizinho, e que quando a gente faz frito, sempre engana a turma dizendo que é um lambarizinho frito. Só que, claro, quando a gente morde, vê que é macio e delicioso. Tá? Feijões diferentes, usados como ervilha, né, como vagem, uma vagem quadrada do feijão alado, o feijão mangalô com uma ervilha torta tropical, é muito difícil produzir ervilha torta, né, aquela de vagem, né, em clima quente, e essa é extremamente produtiva, né. O melão croá, o quiabo de meta, é uma diversidade muito grande, gente. Eu vou passar rápido, é mais aqui para mostrar, para inspirar e trazer depois os questionamentos, né. O jacatupé, feijão macuco, machixe do reino, que é comum no norte de Minas, isso aqui é numa feira, tá, em Montes Claros, no sul da Bahia também. Os mini pepinos, esse a gente encontra na feira aqui, né, ele quando maduro, dá para fazer um molho, né, que se assemelha ao molho de tomate. Isso aqui é no quintal de casa, tá? Eu fiz tipo uma cabaninha para as crianças, é um micro pepino. Isso aqui é um pires de café, para ter uma ideia, uma iguaria na salada. Tá? A batata amazônica, o areal, o creme do sul, né, isso aqui é muito usado no sul, principalmente colonos de origem polonesa, ucraniana, o espinafre amazônico. O que eu quero mostrar é essa diversidade incrível. Hoje em dia, a oportunidade que isso representa, né, para diversos setores, né, que estão buscando alimentação saudável, alimentação de base ecológica, né, culinária, gastronomia, né, tomate de árvore, a argila do sul, tem festival da argila no Rio Grande do Sul, né, o cubil na Amazônia, e esse aqui é emblemático para mim, quem é da agricultura, né, sabe que isso é um tipo de tiririca, né, um Cyperus esculento, né, e a gente capina e joga fora isso aqui, não é a tiririca comum, mas essa é emblemática para mim, para mostrar o nosso analfabetismo botânico, né, é o caparé no Tocantins, o nome, e quando a gente faz uma pesquisa pelo nome científico, vê que isso tem até conselho regulador da origem da chufa, o nome espanhol, né, da chufa de Valência, plantios com irrigação em tabuleiros, com colheita mecanizada, com tecnologia pós-colheita, e que é a matéria-prima para a bebida nacional da Catalunha, tá, da região de Barcelona. E a gente aqui capina e joga fora, isso é muito comum, essa espécie, em Tocantins, Ceará, Piauí, Maranhão, tem outros territórios, mas particularmente nessa região ali, e a gente capina e joga fora, e é uma delícia, é algo assim entre coco e amendoim, para ter uma ideia, né? As publicações, né, rapidamente, o manual de hortaliças não convencionais, a cartilha com receitas, o nosso manual de produção, voltado realmente para horticultores, 40 espécies, esse é o livro que nos serve de guia, né? A gente chama de Bíblia Punk, brincando, né, com o Valdeli, que é o Papa Punk, Papa de comer, né? Isso aqui é o mesmo quintal, né, aqui em casa, claro, na época seca, né? A gente está saindo agora da época seca, mas esse foi o ano retrasado, se não me engano. Mas mostrando, eu faço questão de mostrar que a gente realmente convive com os ciclos da natureza, né? E apesar disso tudo, tem muita comida aqui embaixo, viu? Então, eu tenho mais ou menos 90 espécies de alimentos no quintal, e sem ajudantes, somos nós mesmo, particularmente eu, né? Aqui, Alimentos Regionais Brasileiros do Ministério da Saúde, casado com o espetacular Guia Alimentar para a População Brasileira. Defendam esse guia, ele está sendo questionado porque ele faz um posicionamento forte com relação à alimentação ultraprocessada, tá? E isso é importante a gente refletir sobre isso. E esse aqui é do Ministério do Meio Ambiente, Plantas para o Futuro. Tá? Finalizando aí, né, eu só vou falar das palavras sublinhadas, né, eu acho que a gente andou muito para frente em termos de segurança, algumas andando de lado, talvez, nos últimos anos, com alguns problemas econômicos e tudo mais, mas em soberania eu acho que a gente está com sistemas agrícolas menos soberanos do que eram no passado. Tá? Então, mais dependentes hoje em sementes, em insumos agrícolas, né, em agrotóxicos, mais dependentes em adubo, tá? Ao passo, e isso começa pela escolha das sementes, das espécies que a gente vai consumir, daquelas que a gente vai plantar. Eu acho que se a gente escolher espécies mais adaptadas, a gente vai caminhar para isso, espécies locais, né? E a nutricional, com certeza, se a gente diversificar a nossa alimentação, né, com certeza a gente vai trazer um leque de oportunidades aí. Para os agricultores que estão nos ouvindo, né, e eu fui produtor, eu via que muitas vezes a gente passava o trator em cima de alface de repolho, das convencionais, porque tinha todo mundo plantando ao mesmo tempo, na mesma época. E a gente tem um leque de oportunidades com produtos locais diferenciados, né, um tempo de revalorização do tradicional. Sistemas agrícolas mais modernos, tá? E os nossos desafios aí com sementes e mudas, com a fitotecnia, com pós-colheita,
e nas campanhas, né, na parte pós-agricultura, a gente só colabora, isso aqui não é bem a nossa parte, a gente é colaborador, nas campanhas e dialogando com políticas públicas. Muito obrigado à equipe, a gente não faz nada sozinho, essa é a equipe da Hortaliças Punk da Embrapa, éramos 4 pesquisadores, a Neide aposentou, os estagiários e os assistentes aqui, o Mário, o Joãozinho, né, e vários estagiários que passam por nós lá. Muito obrigado, e aí eu me coloco à disposição para os questionamentos, um abraço a todos, saúde, tá? E eu fico disponível aí para as perguntas. Obrigada, Nuno, pelo bate-papo, né, pela essa introdução, né, por trazer para a gente essa diversidade imensa de plantas, de espécies e de oportunidades, né, não só como alternativa de renda para o produtor, mas como você falou, né, para estar melhorando aí a segurança alimentar, a qualidade nutricional das famílias. Bom, agora eu vou, então, convidar o professor Carlos, né, para ele apresentar para a gente essa receita que já está parecendo deliciosa, e aí depois a gente bate um papo, né, com o Nuno, com o professor, para a gente ouvir também um pouquinho dele, dessa nova inserção, né, que o mercado, né, que o setor gastronômico está buscando, né, nessas punks, né, nas opções de inserção dessas espécies que o setor gastronômico está vendo aí como oportunidade. Professor, contigo agora. Obrigada. Muito bem. Eu que agradeço, Lenita. Nuno, antes de você sair daí do ar, não é puxando, não é brincadeira, além de tudo, antes de ser chefe de cozinha, tecnólogo, gastronomia, eu sou biólogo, já há 25 anos aí nesse corre-corre. Desde o início, a primeira vez que o termo punk foi lançado, e aí o Valderi e o Lorenzi começaram a trabalhar e mostraram isso, eu tenho o meu exemplarzinho aqui em casa, que segue junto, né? Já como você falou, é Bíblia, né? É Bíblia, ele está aqui e já ajudou bastante, né? Eu praticamente acabei me afastando um pouquinho da biologia ao longo dos tempos, eu ainda atuo como professor na área, e aí acabei galgando um outro caminho, e quando cheguei na gastronomia, eu pude trazer um pouco a botânica, foi a minha especialização, foi o meu caminho da roça aí. Acho que o primeiro contato com punk, não com essa terminologia punk ainda, foi num estágio no Instituto de Botânica em São Paulo, que eu fui trabalhar com orquídeas, com identificação de orquídeas, eu fui lá para a Orquidária do Estado, passei lá um mês trancafiado dentro do espaço deles lá, e me apresentaram serralha. Foi, acho que, a primeira vez que eu olhei para aquilo e não vi mapa, como você comentou, né? Mas eu cresci com vó, né? Então eu cresci tomando chazinho de flor de batata doce, porque estava com dor de dente, chazinho disso e aquilo, não na alimentação, mas a minha primeira punk, ainda não punk, porque a terminologia ainda não tinha sido colocada aí no ar, foi serralha. E de lá para cá, serralha faz parte muito meio da minha rotina. Aqui em Sorocaba tem alguns lugares que a gente consegue encontrar, tem algumas pessoas que trabalham com punk, mas não é tão comum como você falou e não é tão fácil a gente adquirir, né? Eu tenho que confessar que, como biólogo, eu não podia nem falar que eu sou muito biólogo, né? O meu pé de Ora Pronobis aqui em casa está meio que judiado. Como você falou da poda, eu já vou sair daqui da palestra depois e já vou fazer uma poda, mas as duas mudas que nós temos na universidade, aqui na Uniso, elas estão frondosas, de tempo em tempo tem o pessoal fazendo, só a minha aqui que está meio judiada, mas a gente acaba não parando muito em casa, só ficando nessa loucura. E aí, então, eu vou pedir desculpa, porque eu acabei indo buscar o livro rapidinho e a porta foi aberta, né? A criançada avançou aqui para a cozinha. Então, se virem algum gatinho passeando aqui por trás, não assustam não. Então, vamos lá. Vamos para a nossa receitinha de hoje aí. A proposta, então, era a gente trabalhar com punk, e aí, durante a semana, conversando com o Nuno, aí eu virei e falei, eu vou procurar alguma coisa, e eu tenho Ora Pronobis em grande quantidade. A gente já introduziu a Ora Pronobis na gastronomia, aqui na Uniso, tanto o curso de nutrição quanto o curso de gastro, propriamente dito. A gente tem algumas receitas
que a gente acaba colocando a planta, utilizando a folha na construção de algumas receitas, né? Então, sempre que a gente pode, a gente já acaba introduzindo. Nós temos 2 componentes aqui no nosso curso, que são 2 componentes de construção de um novo produto, né? Um produto gastronômico. O primeiro, muito mais voltado ao aluno aprender metodologia científica, escrever um projeto, e a cada ano tem uma planta, um vegetal, que todos os grupos têm que trabalhar em cima. Então, sai massa de pastifício, sai suco, sai tortas, eles ensaiam cervejas. No ano passado, nós tivemos cerveja de um tubérculo. Então, é bastante interessante que a gente consegue introduzir um pouquinho dessa visão. Mas, como você comentou durante a sua explanação, é um tanto quanto complicado, porque as pessoas veem isso como mato, né? Essa semana, na segunda-feira, eu ganhei um presente de uma das faxineiras, de uma senhora da faxina na universidade. Ela veio toda feliz com um saquinho pequenininho, que não dava o tamanho de uma palma na mão, com a bundinha de sá, né, que tinham coletado na última semana, e ela me trouxe de presente. Vários passaram por mim falando, nossa, que coisa estranha. Eu falei, gente, é comida, é história nossa brasileira, é isso que a gente tem que relevar aí um pouquinho. Bom, então vamos para lá. Já que eu escolhi Ora Pro Nobis, eu vou bem tradicional hoje. A gente vai lá para... Se me permite uma parte, é por isso que eu sempre chamei de hortaliças tradicionais. Hortaliças tradicionais. Mesmo que elas venham a ser convencionais, que é o que a gente busca, né? Vamos supor que daqui a 10 anos a gente tem diversas dessas espécies sendo incorporadas e comercializadas, elas vão deixar de ser punk, mas não deixarão de ser tradicionais. Perfeito. Eu gostei e vou passar a utilizar a terminologia nas minhas aulas. Já estamos tirando o punk falando das hortaliças convencionais. Mantendo os dois, mas assim, ressaltando essa... Ressaltando. Perfeito. E aí, então, eu resolvi ficar bem no tradicional mesmo, né? A gente está muito acostumado a ouvir que a Ora Pro Nobis tem uma grande quantidade de minerais, tem proteínas, é um vegetal de importância, né, para a nutrição humana. E quando se fala em Ora Pro Nobis, muita gente já ouviu falar, mas ninguém tem noção, muitos não têm noção, e aqueles que têm se remetem à região de Minas e tem um prato na cabeça que é frango com Ora Pro Nobis, né, que é muito tradicional. Às vezes você conversa com o chefe de cozinha, é isso que ele vai falar. Não fugir muito da brincadeira de hoje, mas a gente vai fazer uma canjiquinha, que é uma característica bem de interior, bem de roça, ali a quirera, o milho quebrado. Né? Nós vamos trabalhar ela quase como um risoto hoje. Aqui ela vai ficar bem molhadinha, não na forma de sopa, também não seca. Tirei o frango e vamos trazer aqui, eu já vou puxar aqui para a panela e vou sair da cena. Vou baixar um pouquinho a minha câmera aqui para pegar a panela aqui, e a gente vai começar a trabalhar um pouquinho. Trouxe aqui uma panelinha no fogo, esquentando, vou entrar com um pouquinho de azeite e já vamos começar a trabalhar a nossa carne, que é a proteína animal. Tirei o frango, né, do prato tradicional e entrei com uma costelinha suína, né? Essa costelinha suína aqui, eu comprei ela na ripa inteira, cortei já em pedacinhos pequenos, em cada osso, fácil de trabalhar, e aí eu fui e fiz uma marinada não tão úmida, uma marinada mais seca aqui. Tem sal, tem pimenta do reino, tem um pouco de alho triturado, entrou uma dosezinha de cachaça aqui, a gente está trabalhando, né, com o interior, então valia a pena fazer esse resgate também de uma cachaça. Só que daí eu já entrei com um produto aqui, para dar um aroma um pouco mais defumado, já entrei com algo que é um pouquinho mais nos dias atuais aqui, né? Eu entrei com uma fumaça líquida. Então eu estou entrando aqui com algumas gotinhas de fumaça líquida nessa marinada, e já vai me dar, lá no final, no processo de cocção, eu vou ter uma costelinha com aroma defumado, com sabor defumado. Ficou aqui já umas 3 horas marinando, e agora eu vou fritar essa costelinha. Então, eu vou começar por ela acaba sendo um pouquinho mais demorada aqui, tá? E aí a gente vai passando o trabalho para os
para o outro prato, que é o acompanhamento aí da costelinha. A proposta aqui é o seguinte, tá? Vou dourar essa costelinha, e aí, conforme ela já estiver mais douradinha, eu posso ir pingando um pouquinho de água para ela cozinhar. Então, a gente vai fazer esse processo mais lentamente. Dourou, porque é o que eu quero, eu vou colocando um pouquinho de água para cozinhar. Ah, eu não gosto dela assim, quero fazer ela com molho, sem problema. Doura, coloca um molho, faz um tempero. Eu quero fritar ela por imersão. Perfeito também, a gente não tem dor de cabeça. A gente consegue trabalhar facilmente com ela. Vou sair daqui. Oi? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Ah, tá bom, tá bom. Deixa eu só tentar acertar aqui. Vamos lá, vamos voltar. Então, tá dourando, tá? Eu vou só passar ela aqui para o lado, tá? E vou trazer uma outra panela, porque a gente vai começar a trabalhar rapidamente aqui a canjiquinha. A canjiquinha era um pouco mais demorada, tá? Então, eu já tenho uma aqui já pré-pronta, só para finalizar. A lá Ana Maria Braga, lá televisão, a gente vai fazer o mesmo processo. Tem pessoas que pegam a canjiquinha, que é aquela quirela, o milho que a gente tem quebrado, e cozinha somente na água com um pouquinho de sal. E depois vai fazer todo o processo de tempero dela. Eu gosto de trabalhar a canjiquinha da mesma forma que eu vou fazer um arroz, tá? No dia a dia da minha casa. A única diferença é que eu não vou deixar ela totalmente seca, igual o arroz. Eu quero ela mais úmida. E a canjiquinha absorve e dá para a gente trabalhar ela também na forma de uma sopa. Né? Então, você agregar um pouco mais de caldo, você consegue fazer uma sopa aí da canjiquinha. Panela quente, entrei com um pouquinho de azeite, e agora a gente vai trabalhar da forma que a gente vai fazer um arroz. Tem uma cebola aqui bem picadinha, vou entrar com a cebola aqui na minha panela, e essa cebola, ela vai dar uma murchada rápida aqui, tá? Você começa a murchar essa cebola, o fogo está alto, como você está na frente da sua panela, não precisa trabalhar com fogo baixo, pode trabalhar com fogo alto, aí sem problema algum. Entro com o alho um minutinho e pouco depois. Se eu entrar com o alho primeiro, esse alho pode queimar e me dar um sabor amargo no final do processo. Se eu entrei com a cebola no primeiro momento, o alho já vai pegar uma cama úmida aqui e não vai queimar, não vai amargar o meu prato. Tá? Não posso ficar fritando o alho muito tempo aqui. Suei a cebola, é rápido. Tá? Eu não quero essa cebola queimada, eu quero a cebola... Eu quero a cebola murcha. Tá? Quero a cebola murcha. Puxou, a gente vai entrar com a pirela. Vamos lembrar o seguinte, igual arroz, vai mais do que dobrar o tamanho. Então, se você quiser servir aí uns 300 gramas de pirela por pessoa, você vai usar algo em torno de 150. Então, com uma panela grande, vai ter janta depois aqui, então já tem bastante. Entrei aqui com a pirela e vou mexer e dar uma fritada nela, como se fosse um arroz comum que a gente está acostumado a fazer. Deixa aqui alguns minutinhos ela fritando. Nesse momento, eu já gosto de entrar com um pouquinho de sal, tá? Depois nós vamos acertar esse sal lá no final do processo. E gosto de entrar também com uma pimenta do reino, moída na hora, que ela vai te dar um sabor mais interessante aí. Pode ser em pó? Pode. Só que é aquela especiaria que eu não posso deixar aqui no meu armário 6 meses, 7 meses, 1 ano. Ela vai perdendo o aroma, ela vai perdendo aquela característica dela. Bom, como todo arroz, a gente entra com água aqui agora, mas eu quero mais alguns ingredientes. Então, eu piquei um tomate, tirei a semente dele, deixei a casca, não tem problema nenhum aqui. Entro com um tomate,
já vai dar uma característica diferente do prato final. E agora é gosto. Se você gosta, come pimentão, pode entrar com meio pimentão vermelho. Ah, eu gosto do verde, gosto do amarelo, pode fazer uma brincadeira com tudo. Não tem problema nenhum aqui pra gente. Refoga mais um minutinho, esse daqui. Você vai perceber que a colher começou a secar. A hora que ela começa a secar, a gente vai entrar aqui uma dose de cachaça e logo na sequência eu vou entrar com caldo. Eu já coloquei a minha dose de cachaça junto com o líquido aqui. E eu vou cobrir como a gente faz com o arroz. 2 dedinhos para cima da linha. E isso daqui vai cozinhar em panela aberta e você vai mexer a cada minuto. Porque para começar a queimar o fundo e ela grudar é muito rápido. Então, a gente vai deixar aqui do lado. Eu vou continuar mexendo essa panela. Num passe de mágica, vou tirar essa e vamos voltar uma outra que já estava em processo aqui de produção. Olha, ela já cozinhou bastante, tá? Já está com sabor, já está totalmente molinha e aqui eu estou deixando ela mais seca, tá? Eu não quero ela muito líquido, eu quero montar um prato aqui para mim. Vamos só virar aqui um pouquinho a costelinha, que está praticamente já dourando. Rapidinho, ela vai pegando a cor que eu quero para montar ali o prato. E vamos continuar no finalzinho. Fogo alto de novo. Ela já está com o sabor que eu preciso e agora a gente vai para o final ali do trabalho, que era trabalhar a hora de TV, ou colocar aqui a hora pronobis. Hora pronobis é uma folhinha aqui bonitinha. A gente tem várias aqui na minha mão. Eu vou cortar essas folhas de hora pronobis como se fosse couve para feijoada, só pelo fato de ter um aspecto mais bonito na apresentação do prato. Tá? Se a gente for procurar aí na Raiz ou algumas receitas mais tradicionais, eles vão colocar ela inteira mesmo aqui. Só que fica tão bonito, é tradicional, o sabor fica incrível. Então eu cortei ela aqui como se fosse uma saladinha, tá? Bem fininha, que a gente vai agregar isso aqui dentro e cozinhar por mais alguns minutos para que essa hora pronobis, ela cozinhe, ela murche bem, se agregue aqui ao meio dessa canjiquinha que a gente está produzindo aqui. Tá? A ideia é, quanto eu vou colocar de hora pronobis? Na receita que vai aparecer aí no AVA para vocês, está quanto baste. Tá? Algumas receitas que eu consegui na internet, tinha lá um pires, uma xícara, uma mão cheia. Eu acho que quanto mais, melhor. Tá? Então, pega ali a folha, o Nuno mostrou o quão alastra a cada 4 meses, você podando, vou fazer isso na minha, já nessa semana, e misturou tudo. Eu sou aqui de interior também, eu gosto de uma canjiquinha com um pouco de picância. Então, estou entrando aqui com molho de tabasco, eu poderia trabalhar uma pimenta dedo de moça picadinha. Para quem assistiu às palestras aí desse ciclo, pode pegar uma rabaneira e entrar com uma rabaneira picadinha, cortada em cubinhos pequenos aqui, e a gente tem o nosso prato praticamente pronto. Deixa eu virar mais a costelinha. E a gente vai montar o nosso prato agora. Olha aqui, só para vocês terem uma noção do que eu tenho aqui para apresentar. A gente está com uma canjiquinha que ela está úmida, tá? Ela está com um sabor incrível, já tinha provado aqui antes, e ela consegue fazer uma montagem do prato bastante interessante aqui para a gente. Vou pegar um prato aqui atrás para a gente fazer aqui uma montagem. Posicionar a câmera aqui bonitinha para vocês acompanharem
a montagem do prato. Um agrado aqui embaixo, tem uma toalhinha, em cima de um prato maior, canjiquinha com frango, canjiquinha com costela. Eu acho que a gente tem que comer e comer bem, então tem um prato fundo aqui para a gente trabalhar. Eu venho com ela e a ideia é de que comemos com os olhos. Vem colocando a canjiquinha sem apertar, eu só vou deixando ela cair aqui no centro do prato. É uma proposta muito parecida a fazer uma polenta. Você vai trabalhar com um fubá já mais fino, e aqui eu tenho ele bem rústico, bem mais denso aqui. Tá? Há uma quantidade aqui legal, interessante. Vamos pegar o fogo. Vamos pegar uma costelinha, colocar aqui. Vamos para mais uma, porque hoje já é quarta-feira, no meio da semana, e a gente merece aqui um agrado. Uma folhinha de ora pronobis. Aqui mais para enfeitar, para criar um agrado aqui na brincadeira do lado. E entregando para vocês um prato de costelinha feito, né, acompanhado com uma canjiquinha e ora pronobis. Gente, pode falar o que for, pode falar que tem muito carboidrato, mas tem carboidrato de qualidade, tem proteína de qualidade, tem uma gama de minerais e de outros nutrientes na ora pronobis, e o Nuno já comentou com a gente, e os meus amigos nutricionistas, eu acho que aprovariam e dariam uma nota legal para esse prato. Pessoal, eu agradeço a participação de vocês, agradeço aqueles que ficaram nessas 4 palestras aí com a gente, que acompanharam o nosso ciclo de palestras, nosso ciclo de receitas aí, e estou à sua disposição. Hoje, trabalhamos com uma uma planta alimentícia não convencional, mas é uma hortaliça tradicional, como o Nuno está falando aí. Crie a sua receita, não tenha medo, não tenha receio, é algo comestível, agregue no arroz, dá para você fazer um suco, bater com limão na geladeira, costelinha, pede, esquecendo, dá para colocar um limãozinho aqui do lado ainda para espremer na hora de comer. Era isso que eu tinha hoje para vocês. A minha visão, isso é um prato de comida que abraça a gente, é uma comida que, durante muito tempo, ela foi vista como uma comida marginalizada, de subsistência, porque canjiquinha é barato, a ora pronobis é um mato, entre aspas, e hoje eu trago um prato que acalenta o coração. Tá um calorão aqui em Sorocaba, mas hoje eu trouxe um prato aí bem de inverno, um prato bem gostoso. A gente vai traçar ele hoje mesmo com calor. Pessoal, obrigado. Lenita, com você. Obrigada, professor Carlos. Nossa, ficou muito bonito e muito, muito apetitoso também. Deu até água na boca. Parabéns. Assim que passar essa situação de pandemia, vamos marcar algumas lives, mas todo mundo no mesmo ambiente, dentro de uma cozinha. E aí vocês podem degustar também no final. Com certeza, com certeza. Bom, vamos então agora da sequência, né? Agora vamos entrar na parte, né, dos questionamentos, das perguntas. O Marcelo está aqui no nosso apoio, então ele está falando aqui para a gente que está tendo muitos elogios, o pessoal comentando bastante, muita gente comentando, né, que tem ora pronobis em casa, que tem uma ou outra punk em casa, então isso é bem legal. E a Daniela aqui, a Daniela Pastana, está até falando que ela está ansiosa por mais uma palestra. Vamos pensar aí no novo ciclo. E o Edson, professor Carlos, está até elogiando, falando que a iluminação aí da sua cozinha está hollywoodiana, qualidade mil. Parabéns. Obrigado.
Então, a gente tem aí algumas perguntas. Deixa eu só aproveitar o gancho da receita, professor, e te perguntar, quanto tempo mais ou menos de cozimento da canjiquinha? Ao mesmo tempo do arroz? Menos do que o arroz. Ainda deve ficar aqui, foi uns 15 minutinhos, ela já estava pronta. É ao mesmo tempo do arroz, acho que é o suficiente. Sossegado. Então, tá certo. Obrigada. Nuno, algumas perguntas aí. O Tiago Silva está perguntando se a chicória faz parte do grupo das punks. Certo. Ali eu me referi à chicória do Pará, que lá no norte eles só chamam de chicória. Tá? Não sei de onde é o Tiago, mas ele está se referindo a essa chicória ou aquela chicória que se parece com uma alface, porém bem maior e mais amargosa, né? Que também é uma parente aí do almeirão, da endívia e tudo mais, é chicória e o intibus. Eu estou me referindo a quando eu falei ali junto com o jambu, no norte, a chicória, como falam, a gente aqui fala chicória do Pará para fazer essa diferença, ela é uma tradicional, ela é punk no resto do Brasil, mas realmente, se ele estiver no Pará ou se ele estiver no Amazonas, no Acre, ela é muito convencional lá. Ela compõe o cheiro verde do norte, e minha família, eu sou casado com uma amazonense, o cheiro verde do norte é coentro, cebolinha e chicória. Eles não falam chicória do Pará. Então, lá ela é extremamente convencional. Mas no resto do Brasil ela é muito pouco conhecida, né? Esse paladar típico de coentro, que não é tão utilizado, principalmente no sul e no sudeste. Tá? Então, depende da região, podemos considerar uma punk. No norte, eu não diria que ela é punk, tá? Mas ela é uma tradicional. É isso que eu sempre ressalto. O Sérgio Mitsu Ishikawa, desculpa, Sérgio, se eu não pronunciei seu sobrenome certo. Ele está fazendo duas perguntas, Nuno. Ele gostaria de saber dos 3 tipos de vinagreira, né? E se as folhas podem ser consumidas cruas na salada. Essa é a primeira. E a segunda, ele está perguntando do nome científico do mini pepino, que é da mesma família do nosso pepino convencional. Tá. Vamos lá. Vinagreiras. Os 3 tipos principais. Vinagreira comum, que a gente chama realmente, quando a gente falar só vinagreira, a gente estará se referindo à vinagreira do Maranhão, que é a vinagreira cuchá. Cuchá é o nome que eles dão. Esse nome é africano, veio do Benin, com o nome de cuchá, né? E é a hibiscus sabidarifa. Tá? Aí existe a vinagreira roxa, que é muito mais usada como ornamental, que é hibiscus acetosella, mas que tem folhas comestíveis. Aliás, o cuchá do Maranhão tem folhas comestíveis, que compõem o famoso arroz de cuchá, que é feito com camarão seco, né? E vinagreira, né, que é o cuchá, e tem frutos comestíveis, quando estão imaturos inteiros, quando eles estão maduros, o miolo, né, onde tem as sementes, fica duro, e aí come-se a cápsula em volta do fruto. Né? Essa cápsula é o que a gente usa para fazer suco, geleias, doces, né, bombons, etc. E tem flores comestíveis também, para fazer chá também. Tá? O chá de hibisco que o Brasil importa é feito dessa espécie, hibisco sabidarifa. Voltando, então, a outra espécie que eu uso muito aqui no quintal para fazer arroz de vinagreira, sem ser com camarão. Eu uso mais a vinagreira roxa, que é hibiscus acetosella. Uma diferença importante é que ela é perene. Essa aí está aqui há 4 anos, ela seca quando vem a seca, depois ela rebrota. O outro não, o outro seca, morre e joga sementes ao solo, nasce sozinho, mas é uma nova planta, tá? A vinagreira cuchá. A terceira espécie que eu apresentei, na verdade, tem centenas, talvez, de espécies, dezenas com certeza, de espécies e 4.000 variedades de hibiscus, tá? Mas a terceira espécie que eu apresentei, que é hortaliça, muito comum na África, é hibiscus cannabinus, tá? Porque tem a folha parecida com a da cannabis. Mas não tem o canabinoide, tá? O paladar parecido com azedinha, né? Com vinagreira. A gente chama de vinagreira porque tem esse paladar avinagrado, né? Tem folhas comestíveis, porém um pouco mais fibrosas. Ela é muito usada no Brasil como ornamental, já vi de Santa Catarina ao Amazonas, mas como ornamental, e pouca gente sabe que ela é comestível. O que ela tem de detalhe dessa hibiscus cannabis é que, além de ser muito bonita, ela tem uma flor aveludada, que eu uso para fazer um chá in natura, vamos dizer. Você pega uma xícara e bota a flor inteira aveludada no meio. Fica um charme, assim, e é muito saborosa. Tá? Então, essas 3 têm, sim, folhas comestíveis. As folhas novas podem ser usadas como salada.
tá? Não tem nenhum componente antinutricional, só que ela é fibrosa, né? Então, à medida que ela vai ficando velha, ela vai ficando fibrosa. O kenaf, inclusive, é um cultivo de planta fibrosa que tem variedades até 4, 5 metros de altura para fazer fibras, como a gente faz com malva, com juta, faz com kenaf, para ter uma ideia. Existem variedades envolvidas para isso. Pepino, os mini pepino. Nuno, só antes de passar para a pergunta do pepino, só para a gente trazer um pouquinho mais de informação das vinagreiras, né? Para quem não conhece a nível de espécie, como identificar a vinagreira roxa? A gente sabe que tem a folha roxa, tudo, ela é mais fácil. Mas entre as outras duas que tem a folha verde, tem alguma característica, flor, para ficar mais fácil a identificação? Tem, legal. Não é difícil, não. A vinagreira comum, né, a vinagreira cuchá, ele tem a folha verde e com as nervuras vermelhas, tá? Então, bem marcadas. E uma flor, quando vier a flor, aí você mata a charada de vez. É uma flor um pouco pro amarelo, pro claro, assim, um palha, um creme amarelo, com um miolo vermelhinho, vinho, tá? Aí depois vem o fruto, que é uma cápsula bem vermelha, bem vinho, linda, tá? E aquela que eu mostrei numa foto, que a gente estava colhendo para fazer um suco lá, né? A hibiscus cannabinus, ela é a folha bem mais miúda, mais fibrosa ainda, tá? E o que tem de detalhe nela é que a flor é extremamente aveludada, enorme a flor, mas extremamente aveludada. E quando vier o fruto, não se parece em nada com a da vinagreira comum, é um fruto bem pequenininho, tá? Que fica quase que inviável. Seria possível pegar a cápsula, mas é tão pequenininho que fica quase que inviável. A vinagreira roxa também tem um fruto muito pequenininho, é comestível, mas dá muito trabalho para juntar uma quantidade suficiente para fazer um suco. Tá? E só para ter uma ideia, a gente aqui em casa planta sempre vinagreira ou maneja. Muitas dessas espécies a gente não planta exatamente, a gente maneja. Mas eu guardo mais ou menos 4 plantas, sem cortar muito folha, né, para comer, para que elas produzam muitos frutos. E 4 plantas são suficientes para eu ter suco de groselha da vinagreira. No sul eles chamam de rosela ou groselha, tá? Para ter o suco para o ano inteiro, para fazer o ano inteiro. Então, em 4 plantas é suficiente para eu ter. Ela é muito exuberante, ela passa de 2 metros de altura, de 1 metro de largura, lindíssima, super ornamental, e 4 plantas são suficientes para uma família usar como um suco toda semana, o ano inteiro. Só para ter uma ideia de como é produtivo, tá? Como um quintal pode ser extremamente produtivo. Bacana. Beleza? Pepinos aí, os mini pepinos. Sim. Eles são da mesma família, né? São cucurbitáceas, mas são de gêneros diferentes, né? Então, não é cucumis como o pepino, mas ele é Melotria pêndula, aquele que fica vermelho. Não, desculpa, Melotria pêndula, aquele micro pepino que eu mostrei num pires de café. Ele é pequenininho, assim, ó, de 1 a 3 centímetros no máximo, tem umas variações, ele é polimórfico, é uma espécie muito polimórfica. Ele tem um uso tradicional no México e é nativo do Brasil ao México. E no Brasil, algumas populações faziam uso, populações indígenas. Hoje em dia é raridade. Para ter uma ideia, esse Melotria pêndula, que é pequenininho, a folha é pequenininha, a cambuquira, né, que é a ponta da folha, também é comestível na forma de salada. Tá? Ele surgiu aqui em casa, eu não conhecia essa espécie, há uns 10 anos atrás, a primeira vez que eu reparei nela, porque ela é muito pequenininha, muito diminuta mesmo. Né? A folhinha é pequenininha, ele é realmente uma iguaria. Esse é Melotria pêndula, tem variantes, Melotria fluminensis e outras. Tá? E tem o mini pepino, a gente chama esse de micropepino, Melotria. E tem o mini pepino, que foi aquele que eu mostrei que fica vermelhinho quando maduro. Aquele é Coccinia grandis. Está escrito grande, não é tão grande, ele já é um pouco maior, uns 5 centímetros, mas em comparação com o Melotria ele é maior, mas ele é bem menor que o... Ele é do tamanho de um pepino cornichon, aquele que se usa para conserva. Ele já é do tamanho certo. Ele é muito usado em conservas, extremamente adaptado a calor, os dois. Então, é realmente assim, espontâneo. Aqui em casa, só é difícil de manejar o Melotria, o pequenininho, o micro. Aí eu deixo forrar o chão, tem um canto ali que eu deixo forrar o chão embaixo das árvores, e aí eu só vou colhendo, lavo direitinho, e faço às vezes em cima do gramado. Ele não gosta muito de ser conduzido, esse é um detalhe. Já o outro a gente conduz na forma de parreira ou de espaldeira como um cultivo comercial, tá? O Coccinia, né? O que tem 5 centímetros. Certo. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, na verdade, 2 perguntas para o professor Carlos, mas antes só chegou aqui uma agora da Natália, só para a gente não perder ali o gancho das vinagreiras, dos hibiscos, né?
A Natália está perguntando o que você tem para comentar, para dizer do hibisco da praia. Ela fala que é um hibisco que tem lá no litoral de Santa Catarina. Eu não tenho experiência de trabalhar com ele, não. O que eu sei é que tem vários hibiscos que têm flores comestíveis, com algumas limitações, oxalato, alguma coisa que você não pode consumir muito. Tá? Então, vejo... agora, tem hibiscos que não tem problema nenhum. Malvavisco, por exemplo, é muito mais aceitável, a palatabilidade é muito maior. Tá? Com esse especificamente, não sei a espécie, não tenho uma referência muito grande. E repara, Natália, que é aquilo que eu digo, eu sou mais agrônomo, né, menos, não sou botânico, né, não sou biólogo, como o Carlos, e isso me trouxe muito para a horticultura. E no nosso trabalho, a gente faz muito mais um resgate daquilo que tem realmente tradição de uso, né? E não tanto assim, a variedade de hibiscos é gigantesca, né? Teria que ser estudado uma a uma, talvez. Então, os que não têm uma referência de consumo no passado e tal, a gente, na verdade, vai aprendendo e aprendendo e aprendendo o tempo todo. Particularmente com essa espécie, eu não tenho experiência. De ter consumido em várias oficinas, né, algumas flores até de hibisco mesmo, mas há referências de ter alguns problemas se você ingere uma quantidade grande. Malvavisco, que é outra espécie, né, Rosa sinensis, aí é muito mais palatável, face geleia, face molhos de malvavisco, delicioso, né? Esse tem uma referência maior. Tá certo. Obrigada, Nuno. Professor Carlos, o Edson, ele está perguntando aqui se é possível, né, substituir a canjiquinha pelo arroz e se você tem o valor calórico do prato que foi feito hoje. Olha, é bem calórico, tá? Não, o valor não tem. Eu posso depois, se ele deixar o contato, a gente pode passar para ele. Mas dá sim, dá para você tirar a canjiquinha, trabalhar com arroz e entrar com hora pronobis para cozinhar junto com arroz, sem problema nenhum. Dá para você entrar com essa hora pronobis em qualquer outra situação. Vamos lá puxar um pouquinho mais com um outro exemplo. Eu já vi em literatura um material que a gente vai encontrando, que fizeram um molho pesto com hora pronobis. O molho pesto você vai usar manjericão. Você podia tirar o manjericão e entrar com hora pronobis para fazer o molho pesto. Aí vai uma pergunta, né? Me falta essa informação. Nuno, não tenho problema nenhum em comer a hora pronobis crua na forma de salada, né? A hora pronobis comum, não. Tá? Não. Existem algumas citações também de oxalato, mas é da hora pronobis de árvore. Lembra que eu mostrei que tinha mais sim. A amazônica e a hora pronobis comum não tem limitação, assim, da experiência que a gente tem. Novamente, o que vai incomodando é ela ficar fibrosa quando vai ficando muito grande. Então, eu consumo muito os brotos, né? A gente chama até de o filé mignon, já que a gente fala que é a carne verde, né? De hora pronobis, né? A ponta, a gente chama de aspargos de hora pronobis, às vezes, né? Principalmente quando é o broto. Esse eu consumo muito em salada. E só para lembrar aí, ó, me lembrou muito Teresópolis, porque eu sou do Rio, Teresópolis ali, a gente, no inverno, é tradicionalíssimo, né? A canjiquinha com costelinha, né? Então, eu faço aqui muito, eu vou me enriquecer com todas essas dicas que você colocou no meio, fantástico, delicioso. Né? É um prato para inverno, como se um prato para inverno, né? Como o rapaz perguntou, é um prato calórico, gente. Se você for parar para pensar, ele tem uma quantidade de carboidrato grande. Ele entrar com óleo a mais, com gordura a mais, vai ter pouca gordura. Você poderia ter feito a costelinha só frita na própria gordura e entrado com um molho de tomate ali. Você está tirando essa gordura extra. Mas você tem uma carga de carboidrato grande, né, porque é a base milho, né? Então, é uma característica. Mas é uma alimentação raiz nossa, tradicional. Acho que, de vez em quando, vale a pena. Mas, se conseguirem, Lenita, o contato dele, amanhã eu já passo. Então, o pessoal da área de nutrição aqui que já pode me passar a característica nutricional e calórica da canjiquinha, já manda para ele. Tá, bacana. Só uma coisa... Ai, desculpa, Nuno. Então, se você puder deixar... Só uma curiosidade. Opa, vai. Curiosidade é que aqui nos supermercados, até hoje, em geral, a canjiquinha, a quirera, é vendida do lado do alpiste do painço, viu? É uma espécie que até hoje. No Rio, não, que é tradicional fazer a canjiquinha, São Paulo também, Minas Gerais, acho que também. Mas aqui, em geral, está do alpiste, painço, quirera. E varia, desculpa só falar um pouquinho a mais, varia de preço muito. Tem uma marca mais famosa aí,
que um pacotinho de 500 gramas, ele estava R$6. Uma outra marca menos famosa, um pacotinho de 500 gramas estava R$2,30. É o mesmo produto, você pega, você vai perceber que é o mesmo produto. Então, vamos no de R$2,30, porque a gente acaba economizando, né? E nesse momento aí, onde o arroz está muito caro, as coisas estão subindo, é uma opção na alimentação. Com certeza, professor, e uma ótima opção, né? Uhum. Então, Edson, se você puder deixar seu e-mail aí no chat, aí no YouTube, a gente te responde depois, então, a questão do valor calórico do prato. Mais uma perguntinha aqui no do Edson, né? Na verdade, ele está fazendo um comentário com questionamento no final, né? Então, ele está falando da diversidade de punks que a gente tem e a utilização, né, de algumas delas muito regionalizada, né? Então, ele falou que no entender dele, a introdução delas na mesa do consumidor talvez requeira um certo convencimento, que pode ser um problema. E aí ele entra com questionamento, né? Se existe algum trabalho em termos de se obter dessas punks, né, os seus componentes, as proteínas, os sais minerais, como suplemento alimentar. Então, o que você pode falar para a gente disso? Algumas delas, sim. Realmente existe uma certa restrição. Existe, claro, um grupo, né, que está buscando alimentação saudável, diversificada, agroecológica, né? A culinária, a gastronomia busca muitos ingredientes diferentes, né? Tem coisas inusitadas, assim, espetaculares, que não são nem tradicionais, que são coisas novas mesmo. Ou que são tradicionais em outras regiões. A gente não se limita a trabalhar só com as tradicionais do Brasil. A moringa, por exemplo, era tradicional na Índia e na África, mas pelo potencial nutricional dela, pelo potencial agronômico dela, ela vem sendo usada principalmente nos últimos 15 anos. Ela já entrou no Brasil há mais de 50, mas particularmente nos últimos 15 anos. O espinafre de árvore é do México. Aqui não havia nenhuma referência de consumo, mas elas são tradicionais para algumas populações e hoje, com a oportunidade do conhecimento, a gente fazer isso. A gente entende que o melhor caminho é ter uma alimentação saudável, tá? Do que fazer suplementação. Inclusive é o mais barato e o mais prazeroso. Mas a gente compreende essas limitações de convencimento. Realmente tem pessoas que ainda não estão aptas ou não querem, fazem uma escolha para uma alimentação mais fácil, mais rápida e suplementam, como faz com qualquer outro suplemento. E existem diversos suplementos à base de vegetais, diversos, né? Inclusive a gente muitas vezes se remete à maca peruana, a goji berry do Himalaia, e quinoa, e o amaranto grão, né, o pseudo-cereal importado, e também já existem suplementos à base de ora pronobis, à base de moringa, e a tendência é que realmente aumentem, né? A de moringa foi suspensa ano passado, eu até comentei, porque estavam usando sem seguir a regulamentação, dizendo que era alimento, tá? E a gente já fez um diálogo com a Anvisa, junto com a UNB, junto com a Associação da Moringa do Brasil, e está praticamente encaminhada a liberação dela como alimento, tá? Mas como suplemento e tal, ainda tem algumas... E muito por causa daquele uso que eu comentei cru, tá? Mas eu diria que são esses alimentos que são considerados, assim, realmente poderosos em termos de proteína, de minerais, ou de algum componente, né? A capuchinha forte em luteína, muito rica em luteína, né? A beldroeg em ômega 3, a azedinha tem resveratrol nas raízes, já vi uma iniciativa de tentar fazer cápsulas de resveratrol a partir das raízes de azedinha. Então, mas algumas se concretizaram, outras não. Uma que está já no mercado é a ora pronobis, e moringa entrou no mercado, agora foi suspensa no passado, a tendência é que volte, mas seguindo a normatização pertinente. Agora, o nosso trabalho, principalmente enquanto Embrapa, é que a gente faça a agricultura delas e leve isso para a alimentação e transforme o alimento no nosso remédio, o nosso remédio no nosso alimento. É muito prazeroso, eu não dispenso uma canjiquinha com costelinha, mas quando eu insiro esses ingredientes, você pode ter certeza que eu melhoro, né, a saúde, melhora a nutrição, melhora a culinária, né, o prazer em comer, né, e fica muito mais agradável. A gente reduziu muito carne aqui em casa, mas ainda, em alguns momentos, principalmente com fraternização, né, de consagração com a família, com os amigos, vem esse prato, como fazia a tradicional alimentação caipira, que ela congregava quando você, né, principalmente essas carnes, mas acompanhadas desse enriquecimento de uma forma geral. Tá? Sim, sem dúvida. Só para cortar, né, a sua fala foi bárbara, na hora em que a Lenita me chamou pela primeira vez, eu acabei me perdendo no final, mas já está pronto, tá? Então, aquela que eu coloquei na última hora, só falta agora
finalizar colocando a Ora Pronobis e trabalhar o prato. Isso. Porque é uma tendência muito forte imaginar que todos que trabalham com punk são vegetarianos. E algumas pessoas pensam que eu passo a semana inteira sem carne, de boa. Mas quando vem, sem nenhum sofrimento, mas quando vem, às vezes, aí realmente um momento de reunião, e aí eu participo, né? E, claro, assim, eu acho que a gente não pode exagerar na dose, né? E, claro, enriquecer essa pauta aí grande de oportunidades nutricionais. Com certeza. Aproveitando, então, que a gente está falando aí desses nichos, né, da inserção das punks em vários setores, né, seja como suplemento, seja o resgate que está tendo, né, muito bonito que está acontecendo, a gente vê nas diferentes regiões aqui do Brasil. Eu queria que o professor Carlos comentasse um pouquinho, né, de como que está sendo, né, o setor gastronômico, como é que está sendo a inserção dessas espécies, né, nos restaurantes, aí nos pratos, como diversificação de receitas, né? Então, para ele trazer um pouquinho para quem está nos assistindo, né, da opção, né, do potencial desse setor e do que também os chefes dos restaurantes encontram de dificuldade, né, quando se fala em punks. Então, eu já venho escutando sobre punk desde a época da minha graduação em gastronomia, 10 anos atrás. Já vim esse envolvimento, vem escutando a importância desse resgate. Mas, por outro lado, a gente também vê o mercado food service, que é o mercado de fornecimento de ingredientes pesados para a gastronomia, que não vê nas punks algo comercial e rentável, né? Então, o que a gente vai observar é meio que uma marginalização, mas não no sentido ruim, mas alguns chefes meio que comendo pela beirada, implantando o uso aqui, entrando com uma planta no seu cardápio e tentando tornar aquilo algo inusitado e algo chamativo para que as pessoas comecem a apreciar, comecem a utilizar sem aquele preconceito de, é um mato, né? Então, a gente vai observar muito alguns concursos, alguns eventos que acabam inserindo essas plantas na alimentação, na gastronomia. Agora, a minha visão, assim, como um fator atrativo comercial, ele ainda está longe. Precisa de um incentivo, precisa de um trabalho. Antes de começar a nossa reunião, o Correio jogou aqui uma revista, né, que tem várias revistas na área de gastronomia, aquela revista Vegetarianos, e de tempo em tempo eles trazem, eles trouxeram uma matéria sobre o peixinho, hoje está na capa, mas está assim, pequenininho, né, ou seja, o chamado da utilização da planta estava ali, tamanho de 2 dedos quadrados ali, um pedacinho pequeno, e uma capa enorme falando de uma outra confeitaria vegana que não usa essas plantas. Então, eu acho que precisávamos explorar um pouco mais, fazer um marketing muito mais agressivo, trazer isso à tona, porque foi o que o Nuno colocou em toda a apresentação dele. Não é fácil, não é difícil, por exemplo, você ter isso no fundo da tua casa. Tá? E até mesmo, eu já tive aqui, a minha Ora Pronobis não vai muito, o Nuno não fica bravo comigo, né? Eu sou biólogo, meio às avessas aqui, a minha Ora Pronobis sofre um pouquinho porque está em vaso. Eu moro no centro da cidade de Sorocaba, uma zona urbana, é só piso frio, então eu tenho árvore frutífera em vaso, tem Ora Pronobis em vaso, e não é difícil você ter isso no fundo da sua casa. Então, eu acho que esse incentivo precisa acontecer. A gente precisa falar cada vez mais para as pessoas estarem mais atentas, escutarem mais. Quando você começa a falar de punk, muita gente não conhece. Mas aí você vira e fala assim, nossa, eu estou procurando capuchinha. Mas eu tenho uma muda em casa. Você vai ver, a pessoa tem uma coceira enorme e não faz uso, é só ornamental, porque dá flores bonitas e vistosas, né? Eu tenho uma amiga que tem Ora Pronobis, que ela é linda, a flor da Ora Pronobis é a coisa mais linda que tem. Eu consegui a inflorescência dela aqui uma vez no ano passado, depois ela ficou meio judiada, e ela só tem isso porque dá flor de tempo em tempo e fica bonita a área dela, mas não come, não consome. Então, acho que a gente falar, incentivar e mostrar uma receita sendo feita com ela, eu acho que é bastante interessante.
há algum tempo atrás, quando eu fui ter o primeiro contato com a taioba, a primeira taioba que veio para minha mão foi uma taioba, aquela que ela tem os veios vermelhos, acho que é a tóxica, né? O Bruno pode falar um pouquinho melhor aí depois. Eu sei que veio uma delas para minha mão que era tóxica. Eu cheguei todo lindo, maravilhoso, contente com ela na mão, falei, olha, vamos testar uma receita. Uma pessoa virou para mim e falou assim, mas essa daí é tóxica, tá? E eu falei, opa, que legal, guardei no cantinho, vamos procurar outras, encontramos em outros lugares. Mas, assim, vai ficando mais fácil a cada dia que passa, você conversando, comentando. A beldroega nasce aqui de tempo em tempo, acho que semente talvez venha por pássaros, eu não sei qual é a forma de dispersão ali, mas de tempo em tempo aparece nos vasinhos uma mudinha de beldroega e vira e mexe, dependendo de onde está, né, não está no baixo, porque os gatos acabam passeando no baixo, eu pego ali no alto, dá uma limpeza e ela entra na salada. Então, de tempo em tempo você vem agregando, mas acho que fazer parte da nossa dieta alimentar ainda precisa de um esforço maior para a nossa parte, para promover um pouco mais essas plantas. Bacana, professor. Obrigada. O que eu acho curioso é que a gente observa um regionalismo muito forte. O próprio exemplo da taioba. No Espírito Santo tem produtor que entrega 40 mil maços de taioba por semana. Hortaliça comum. Mostarda em São Paulo, a Bertalha no Rio, Paraponópolis em Minas, o chá no Maranhão. O que nos falta muito é trazer o cariru no Pará, o jambu e a chicória na Amazônia, no sul o butiá, mas saindo das hortaliças, mas a mostarda também é comum. Então, o que nos falta é trazer essa oportunidade que já é aproveitada numa determinada região e que ela seja dispersa pelo Brasil, como foi feito com alface, repolho, brócolis, couve-flor, que são mais difíceis de produzir do que essas espécies, que são praticamente espontâneas. E aí é o nosso papel, trazer agronomia, horticultura, agora parceria com empresas de sementes e mudas, para que as pessoas muitas vezes procuram. Por exemplo, Carlos, se você precisar, você tem, vamos dizer, tem até um colega que é da gastronomia também do Senac, né, você trabalha com o Senac, é o Michel Abras, lá em Belo Horizonte, grande amigo, ele fala, não tem alta nem baixa, é gastronomia ou culinária, e aí ele fala, se eu procurar no mercado, sei lá, 5 quilos de beldroega por semana para fazer num restaurante, não encontra, né? E os outros ingredientes ele encontra. Então, ter uma, não digo cadeia produtiva para não trazer aquela ideia de que seja uma coisa complexa, muito complicada, muito difícil, mas um local realmente nas feiras, nos mercados justos, nas CSAs, né, aquele Comunidade Sustenta Agricultura, nas feiras agroecológicas, que você saiba onde se pode, um varejão punk, por exemplo, por bairro, né, ou que elas estejam inseridas nas lojas convencionais, mas que tem um setor que tem essas hortaliças tradicionais, talvez até virando comuns, como algumas são comuns em alguns estados, né? Por que não a gente ter mais diversidade de oportunidades para... Mas o que acontece é uma questão de mercado mesmo, eu acho que é um poder muito grande de algumas cadeias produtivas, né? E uma dificuldade para as outras que ainda estão se inserindo. Então, é marketing, é conhecimento, acho que a grande resposta para esse processo é conhecimento. Acho que se todo mundo souber como tem oportunidades nutricionais, culinárias, gastronômicas, agronômicas também. Eu fui pequeno produtor e a gente plantava repolho e depois não achava vender, porque todo mundo tinha repolho. E aí o preço vai lá embaixo. Aí se eu escolhesse na época, eu não tinha essa percepção, isso foi logo que eu formei, se eu tivesse escolhido plantar mostarda, almeirão, taioba, bertalha, talvez eu estivesse produzindo, tivesse uma empresa que hoje seria uma empresa de punk, por exemplo. Então é uma oportunidade agronômica, nutricional e culinária. Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Sim. Falando em diversidade, vamos puxar um pouquinho para o lado do cultivo diverso, né, Nuno? A Kirsti está perguntando se as punks podem ser consorciadas com eucaliptos em sistema de agrofloresta. Com certeza, já são, tá? Então, diversas são realmente já utilizadas nos SAFs sintrópicos, tá? Naquele sistema, né, que vem sendo preconizado nos últimos anos, ganhou uma visibilidade incrível, realmente fantástico, né? Conheci o Ernest, a gente trabalha aqui com o João, com o Rômulo, né, e com a Natália, né, então, que é a companheira do João, e fizemos, inclusive, unidades lá, né, no meio do eucalipto, banana, são os dois, talvez as duas espécies básicas, né, para a construção de biomassa, para a construção do sistema, mas com toda a diversidade das árvores que vão, né, se desenvolvendo, com aquela sucessão de cultivos, e no componente herbáceo, né, no componente mais baixo, aí entram as hortaliças ali no meio,
E no componente arbóreo, vamos chamar assim, aí entram as trepadeiras, como o caramuela, como Bertalha coração, que é a redera, como croá, e diversas outras trepadeiras, machixe do reino, que é aquele chuchu de vento. Então, todas essas que são trepadeiras a gente coloca nas linhas de árvores, né? E as arbóreas também perenes, como Ora pronobis, chaia, moringa, elas entram nas linhas, tá? Nós estamos em diálogo, viu, Lenita? Você vai ser convidada a participar de como montar o nosso SAF sintrópico lá de hortaliças punk na Embrapa Hortaliças. Hoje mesmo estive conversando com o Vale, com o pessoal do campo, da transferência, para a gente fazer lá, aproveitando um plantio que a gente já tem de teca, enriquecendo, montar uma unidade ali bem bacana, né? Então, a gente já fez o plantio para fazer esse plantio. Muitas são extremamente adaptadas, muito mais do que as convencionais, que, em geral, são mais exigentes em adubo, né, em nutrientes, seja em manejo orgânico também, mas são mais exigentes, né? Então, já fazemos, sim. Bacana, bacana. Bom, a gente está quase caminhando já para o nosso final, mas vamos ver se dá tempo tem mais algumas perguntas, vamos ver se dá tempo de responder todas. Se não der, o pessoal vai estar colocando aí no chat, aí no YouTube, né, um link do nosso Fale Conosco, né, do nosso saque. Se ficar alguma pergunta, a gente pede a gentileza que seja encaminhada aí para o Fale Conosco, que depois a gente responde. Mas vamos lá, Nuno. O Edson está perguntando de novo se existe alguma punk nacional que é comparável com a alcaparra. Tem uma que o pessoal chama de alcaparra. Ela não é nacional também, mas é muito conhecida aqui, a capuchinha, né? Então, a capuchinha, quando você pega a semente, né, verde, né, depois ela fica muito dura. Mas no início, né, aliás, a capuchinha é subutilizada no Brasil. Quando eu vejo vendendo, é só a flor. Imagina aquela biomassa toda, ela é um agrião, é chamada de agrião do México, ela é nativa do México, de Planaltos, né? A região central do México é alta, ela gosta mais de clima ameno para frio. Então tem a folha, aí depois a flor, que é mais usada, mais valorizada como adorno, né, nos pratos, né? E depois começa a formação dos frutos. Os frutos verdes são deliciosos, ardidos, né? E quando se faz a conserva dele, fica similar a uma alcaparra, tá? É uma punk comum no Brasil, capuchinha está sendo muito usada nos jardins, né, mas ela é nativa do México. Uma nativa brasileira, assim, botanicamente, assim, né, de centro de origem brasileira, não me recordo agora. A gente tem sucedâneos impressionantes, por exemplo, para mirtilo, nós temos mirtilo amazônico, por exemplo, né, o buchichu, que é um frutinho que parece um mirtilo abundante lá. Eu, no sítio do Valdeli, lá no sítio punk, né, do Valdeli, nos arredores de Manaus, lá está lotado, a gente está toda hora comendo, é o paladar muito similar ao mirtilo, que a gente valoriza, importa, planta super difícil da gente manejar e tal, etc., quando a gente tem na Amazônia o mirtilo amazônico, né? Então, a gente tem realmente vários sucedâneos aí para batatas, para folhas, né, para alfaces, para espinafres, etc. Particularmente esse que eu me lembro não é botanicamente brasileiro, mas extremamente adaptado. Tá. Nuno, e o broto da capuchinha, ele pode ser consumido em conserva, igual acontece com o broto da alcaparra? Não seria, é o fruto imaturo, né, o fruto verde. Quando faz uma bolinha, pode ser consumido, eu consumo inclusive cru na salada, tá? Ele é bem ardido, chega a sair uma lágrima de olho, não é pimenta, é um puxado para aquele rabanete, sabe aquele rabanete mais ardido, aquele meio passado, mas quando põe na conserva dá uma suavizada. Tá? Mas eu consumo até cru há muitos anos e tem várias referências, não há um componente antinutricional, antidigestivo assim nele não. Tá? Bacana. Aqui a gente tem algumas perguntas, eu não sei aí, já no meu relógio aqui faltam 2 minutos, eu não sei se a gente pode passar um pouquinho do tempo para responder, são 3 perguntinhas no final, aí se a Fernanda puder dar uma sinalizada para a gente, senão eu vou fazer mais uma, e aí a gente caminha para o encerramento. Bacana, então, Fernanda, obrigada. Bom, o Sérgio está perguntando se ele e a esposa dele gostariam de saber se a flor do lírio amarela, do Hemerocallis, é comestível. Eu não tenho certeza, eu já vi referências de sim, mas eu acho que não, viu? Tem algumas que são tóxicas, essa é uma com que eu não estou familiarizado, tá? Eu peço a compreensão, né, de fazer uma busca para ter certeza de não dar uma resposta errada. Certo. Eu acho que não, eu lembro
de uma vez numa oficina que alguém levantou, assim, uma pessoa falou comigo e o outro levantou que não era. Como eu disse, né, a gente trabalha muito mais com o resgate das tradicionais, daquelas que têm uma história de cultivo e de consumo, às vezes nem de cultivo, mas de consumo no Brasil. Tá. E o Hernan, ele está perguntando se a vinagreira, se ela tem um ciclo anual e se ela precisa ser ou pode ser cultivada o ano todo. Depende da região, tá? Ela pode ser cultivada o ano todo, por exemplo, no Maranhão, no Pará, no Amazonas, em que você tem realmente um clima mais constante o ano inteiro, e desde que você tenha água, né, o fornecimento de água, não tenha nenhuma escassez de água. Aqui no Cerrado, né, a gente tem um pouco uma diferenciação de temperatura. Então, o mais comum aqui no Cerrado é a gente plantar em setembro, outubro, novembro, quando começam as chuvas, principalmente agora em outubro, novembro, e ela tem o ciclo até abril, maio, junho, aí entra a seca, ela senesce, e aí ela seca. Tá? No sul e no sudeste, o que define isso realmente é o calor. Então, é plantada também, coincide aí setembro, outubro, não pela água, talvez, porque no sul chove o ano inteiro, mas é pelo calor. Quando chegar em maio, junho, começam as geadas no sul, começa o frio, mesmo que seja uma região sediada, mas aí ela senesce, ela vai ficando muito fraquinha e aí ela perece. E aí, setembro, outubro, faz um novo plantio. Tá? Bacana, obrigada. E vamos para a última pergunta, né? Antes de fazer, cumprimentar o Sérgio Bender, né? Inclusive, duas pessoas perguntando a mesma coisa. O Sérgio é um deles, o Sérgio foi colega nosso aqui no Embrapa Hortaliças, né? Agora ele está lá no Sul. Ele e a Poliana não estão querendo saber. Estão comentando, né, que é difícil encontrar, né, muda, e também ter a identificação correta dessas plantas, às vezes confunde um pouco, né? Então, eles estão querendo saber aonde adquirir sementes e mudas das plantas, tudo. Eu sei que é difícil, mas o que você pode falar aí pra gente? Grande Sérgio, um grande abraço, saudade aí de você, saúde, viu, pra família. Né, companheiro aí das viagens, nós fomos em várias missões por esse Brasil afora e até para o Haiti, né, a gente foi em missão. E, seguinte, você deixou para o final a pergunta mais complexa, né? Esse é o nosso maior anseio. A gente é curador dessa coleção de hortaliças tradicionais há 14 anos, oficialmente, né? Antes eu tinha muitas delas no quintal de casa. E o que a gente vem tentando promover, primeiro, a estratégia, são duas estratégias, realmente, que foram os bancos comunitários que fossem mais assim estabelecidos, permanentes, né, para serem porta de busca, né, vamos dizer, para sementes e mudas dessas espécies. Um que se mostrou assim bem bacana e permanente, exemplar ali, foi o pessoal da Ipamig, né, que foi persistente, eu quero dizer. Os outros foram sempre experiências bacanas, legais, mas que com 1, 2 anos distribuía, aí acabava, né? Então ele não era permanente, acabava cumpria um papel temporário e depois acabava. Para algumas espécies a gente encontra sementes, né? Mostarda, beldroega tem saquinho de beldroega, capuchinha tem saquinho de semente de capuchinha. Tendo o conhecimento, realmente a gente vê que muitas são facilmente reconhecidas, mas a gente tem dúvidas, né, de um público que às vezes já não tem mais essa conexão, até de semente de serralha, de caruru, de beldroega, até disso a gente tem dúvidas. O segundo caminho, né, o de bancos comunitários, não se mostrou muito efetivo. O segundo caminho agora que a gente vai trilhar daqui para frente são parcerias com empresas de sementes, né, com viveristas, né, o setor de mudas vai ser com viveristas, o setor de sementes com empresas de sementes. E a gente está construindo projetos nesse sentido. A Embrapa não tem capacidade de até questões normativas também, né, de ser de Renasem, do mercado, né, de uma inserção de mercado, não é o nosso papel é pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem as respostas para como fazer a produção de sementes e mudas dessas espécies e está buscando parceiros da iniciativa privada para que isso tenha um atingimento maior. Ainda existe, se você me falar determinadas regiões, lá no nosso curso, né, deixar aqui que a gente tem um curso de hortaliças punk, né, lá tem um link, uma lista de pontos focais, eu não diria empresas, mas assim, pontos focais de pessoas que trabalham com punks, por exemplo. Aí no sul tem a galera lá de São Lourenço do Sul, né? Então tem a turma lá da universidade, eles têm um banco comunitário, tem em Porto Alegre, tem alguns pontos focais assim que a gente tem parceiros que tenham muitas dessas espécies. E uma coisa que a gente pede sempre que estiverem buscando, especificar, né, o que está procurando, porque punk é muito amplo.
Até pelo conceito, são 10 mil espécies, no mínimo, comestíveis, menos as 100 comerciais, no máximo 150. Então, o que a gente mais recebe, eu queria saber onde eu compro sementes e mudas de punk. Mas são 9.800 espécies, 9.900. Me ajuda a te ajudar, né? Eu sempre falo, brincando, né? Não, eu estou procurando essa e essa. E a gente tem vários contatos. Olha, aí perto de você tem tal lugar, uma ou outra espécie. Não vão existir todas num lugar só. Aliás, isso é uma oportunidade para os agricultores que estão nos ouvindo. Tá? Mas é isso, é uma pergunta complexa e regional. Tá? Certo. Obrigada, Nuno. Bom, a gente está chegando no nosso final. Eu gostaria de agradecer o Nuno pela participação, gostaria de agradecer imensamente ao professor Carlos por ter estado conosco nessas 4 lives, foi assim, enriquecedor, de uma grandeza fabulosa as receitas que você nos trouxe. Aquele primeiro nhoque, eu fiz aqui, não fiz com a batata doce roxa, porque é difícil de achar um pouquinho, né? Mas ficou bem saboroso. Eu segui a receita direitinho. Gratidão, professor. Pega aquela receita e coloca a hora pronobis, ele vai ficar verde. Sim, boa ideia. E eu gostaria de agradecer, então, a todos vocês que tiveram aí presentes conosco até agora, pela paciência, pela atenção, pelos elogios. E se tiverem qualquer dúvida, qualquer outra informação que vocês precisem, por favor, entrem em contato conosco. E vou deixar aí mais um minutinho para o Nuno e para o professor para uma mensagem final. Gratidão, gente. Obrigada. Primeiro, vamos pela ordem natural das coisas, né? Primeiro quem planta, depois quem prepara, né? Quem faz a magia dos negócios. Muito obrigado pelo convite, viu? É uma oportunidade. Vocês viram que eu sou apaixonado aqui pelo que a gente faz, e falar disso é um prazer realmente, tá? Parabéns pela iniciativa, parabéns, Carlos, um prazer conhecer, fantástico, né? E me trouxe a memória, é isso que as punks fazem na gente, traz a memória de pratos tradicionais que a gente não vê muitas vezes no dia a dia, né? Quando a gente botou aquela canjiquinha com hora pronobis e com aquele monte, nossa, eu já vou aqui incrementar a minha canjiquinha aqui. E a gente está à disposição, vocês viram que realmente é uma gama muito grande de espécies, só aqui eu já vou buscar mais 2 informações que eu não sabia e vou aprender mais e mais o tempo todo. E o que a gente observa é assim, não tem uma ânsia muito grande de buscar tudo de uma vez só, a gente realmente vai buscando aos poucos e já existe muitas fontes de conhecimento e o último recado que eu deixo é de experimentar porque vocês não vão se frustrar, com respeito, com ciência, não sair buscando o que não tem certeza, mas principalmente essas tradicionais, essas que já têm uma referência de consumo, que a gente vai se maravilhar com as oportunidades de paladar e de nutrição que a gente tem aí, não está utilizando, e muitas delas vão passar a ser comuns em breve, se Deus quiser. Muito obrigado, saúde para todos, saúde. Lenita, muito obrigado. Fernanda, muito bem conduzido, né? E, Carlos, um prazer enorme te conhecer. A próxima, presencialmente, se Deus quiser. Se Deus quiser, logo a gente vai fazer isso. Eu agradeço a parceria com a Embrapa, em nome da Berta, em nome da Universidade de Sorocaba. Estamos abertos, né? Vamos aí continuar trabalhando nesse projeto que nós estamos aí iniciando. Eu acho que a palavra que eu deixo a gente tem que diversificar na alimentação. Eu escuto muito alguns nutricionistas que a gente é parceiro aqui na universidade falando, olha, coloca várias cores no seu prato, e eu falo, olha, diversifica a sua alimentação. Come uma segunda-feira algo que você não vai comer na terça, não vai comer na quarta. A gente está acostumado a repetir a mesma alimentação todos os dias. Eu acho que essa diversidade ela é interessante e muito importante para a gente. Acho que esse que é o recado que fica aí. E fico à disposição. Se tiverem alguma pergunta depois pelo YouTube, lá pelo site, só passar para a gente. Obrigado. Obrigada, professor. E um último recadinho antes da gente encerrar, que no dia 27, agora de outubro, semana que vem, a gente vai ter uma live das 10 ao meio-dia, que a gente vai estar conversando um pouquinho sobre transformação digital no Cinturão Verde Paulista. Então, quem tiver curiosidade, interesse pelo tema e que quiser prestigiar também, né,
vai ser uma oportunidade muito grande para a gente saber o que está tendo aí de novidade, o que a Embrapa e seus parceiros estão trabalhando, como está atuando nesse tema, né, que está não tão novo, né, mas que para alguns setores da agricultura ainda é novo, que é a transformação digital. Obrigada, gente, uma boa noite e fiquem com Deus. Tchau.